Assim nos diz a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu quero te pedir entendimento da tua palavra, compreensão, ó Deus, dos teus desígnios, ó Pai, para todos nós que estamos aqui na primeira igreja, para aqueles que nos acompanham, ó Pai, através das redes sociais, que todos sejam edificados em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E como introdução a esta palavra, eu vou ler aqui mesmo em 1 Coríntios, só que no capítulo 12 e no versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Preste atenção nisso. Esta palavra Espírito aqui está com o E maiúsculo. Por quê? Porque aqui nós estamos observando que é o Espírito de Deus. Então todos nós, olha o que ele está dizendo, fomos batizados. A palavra batismo significa mergulho. Então ele está dizendo assim, ó, todos nós fomos mergulhados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Além de nós termos sido batizados, colocados dentro do Espírito Santo, nós também bebemos desse Espírito. Então, o Espírito Santo nos envolve e ele também está dentro de nós. Esta é a visão de Deus para nós. Nós somos um com o Espírito. Nós somos um corpo. Nós pertencemos a um Senhor. O que o Espírito traz? Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 9, a palavra de Deus, ela nos mostra, dentro desse contexto da visão do Vale de Ossos Secos,
o que o Espírito faz? Ezequiel 37:9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Irmãos, esta visão que Deus deu ao profeta Ezequiel do vale de ossos secos, dentro deste vale estava cheio de ossos. E o Senhor perguntou ao profeta: poderão viver estes ossos? E ele respondeu ao Senhor: tu o sabes. E a palavra de Deus voltou para o profeta: então profetiza. E à medida que ele ia profetizando, aqueles ossos foram se juntando e formando um esqueleto, um corpo completo. Depois vieram os nervos, depois cobriu-se os nervos com a carne, com a pele, com os órgãos. Porém, havia o corpo, mas não havia vida. E o texto que nós lemos agora, o Senhor está dizendo a ele: profetiza sobre o Espírito. Irmãos, nós temos nos nossos dias algo semelhante a esta visão, que é a morte cerebral. Quando uma pessoa ela está passando por um problema de saúde grave, e às vezes ela vai para o hospital e ela acaba sendo entubada, e ali vai tendo complicações, e o cérebro dela morre, seja porque teve um acidente ou porque passou por complicações. O que acontece? É feito nos dias de hoje testes que vão dizer se aquela pessoa ainda tem atividade cerebral. Não é uma coisa de uma hora para outra. Mas quando a morte cerebral é oficializada, vem a equipe médica e fala com a família se a família deseja doar os órgãos daquela pessoa que já faleceu, porque a morte cerebral foi comprovada. Então veja bem, o espírito da pessoa já não está mais nela. Se desligar os aparelhos, o corpo também vai morrer. Então é constatado que o espírito deixou o corpo. Aquela pessoa não pensa mais, não raciocina mais. Se desligar a máquina, o corpo morre. Então, os órgãos de uma pessoa podem ser doados para outras pessoas. O coração, as córneas, os rins, vários órgãos podem ser doados. Então, o que nós que somos doadores de órgãos falamos para a família? Caso aconteça essa morte cerebral em mim e tenha a possibilidade de aproveitar alguma coisa desse corpo que eu estou habitando para outra pessoa, pode aproveitar. Então a família, na hora que a junta médica veio, ela diz: sim, ele é doador de órgãos. Eu, Antônio César Cândido, sou doador de órgãos. Por quê? O que eu vou fazer com esses órgãos que estão aqui comigo se eu já estou com o Senhor na glória e outra pessoa pode viver? Então, para mim, não vai mudar nada. Aí algumas pessoas dizem: ah, pastor, mas a pessoa vai ser enterrada sem o coração. Irmão, o que o coração vai valer? Entendeu? A pessoa já está na glória. Não tem, as pessoas têm umas coisas na cabeça. Agora, esta palavra nos mostra claramente: o que nos une é o Espírito Santo de Deus. Você compreende? O Senhor nos colocou pertencentes a Ele. Então, baseado nessa experiência, é como se fosse o vale de ossos secos. Os órgãos, eles continuam vivos, mas a morte cerebral é constatada. O corpo, os órgãos ainda servem para outras pessoas continuarem vivendo, mas para aquela pessoa que teve a morte cerebral, os órgãos do corpo já não servem mais.
Coloca isso na sua mente. Quando o espírito não está no corpo, os órgãos, se eles não estiverem ligados na máquina, eles vão apodrecer, eles vão ser enterrados. O que nos une não é essa matéria, mas é o Senhor que nos criou e nos colocou neste corpo. É isso que nós precisamos entender. A nossa vida está no Espírito. Aí vamos lá para o finalzinho da Bíblia, em 1 João, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. Como que eu sei que Deus está em mim e eu estou nele? Porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. É assim que nós sabemos que nós estamos nele. Jesus, ele fala algo, a palavra de Deus nos mostra. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, bem no início, Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: aqui é João Batista falando: eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. É o Senhor Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. E é por isso que nós estamos juntos, porque o que nos une é o Espírito Santo. Nós temos o mesmo Espírito. O que une os irmãos que não puderam vir, mas estão acompanhando através da rede social, é o mesmo Espírito. Porque nós vivemos na direção do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo se manifesta? Está bastante claro em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ver agora do versículo 7 em diante. Nós já passamos aqui, mas nós vamos ler outros versículos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo, que nos une, que nos faz parte do corpo místico de Cristo na terra, ele vai dirigir a cada um como ele quer. Eu não vou fazer o mesmo que você, você talvez não faça o mesmo que eu, mas na direção do Espírito Santo, ele vai te usar para abençoar outras pessoas. Então, quando você está no mesmo Espírito, acontecem essas manifestações através da sua vida. Mas lembrando, o Espírito Santo é que opera através de nós. Este Espírito Santo, voltando lá para 1 João, só que agora no capítulo 5 e no versículo 7, vai dizer assim, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Quando eu estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando eu estou falando do Espírito Santo, eu estou falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Porque os 3 são um. E é isso, meus irmãos, que as pessoas precisam compreender.
Nós vivemos na era do Espírito Santo, mas nós atuamos dentro desta visão de unidade. Quando você vai para Cristo, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Qual é a ideia aqui? Unidade. Os três são um. Então nós, irmãos, atuamos na mesma direção. Nós não somos divididos. Nós não somos pessoas que querem um ir para um lado e o outro ir para o outro. Se nós estamos na visão do Espírito Santo, nós caminhamos na mesma direção. O Senhor Jesus Cristo, ele vai nos mostrar agora no Evangelho de João, na oração que ele faz aqui no capítulo 17, ele vai nos mostrar o que ele espera de nós, pedindo ao Pai que esta obra seja feita em nossas vidas. Então nós vamos aqui a capítulo 17 de João, vamos ler apenas alguns versículos, começando do versículo 20, a oração de Jesus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Veja que o Senhor Jesus, orando ao Pai, ele pede que a mesma unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, exista também entre nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isso, meus irmãos, que nós temos que compreender. Agora, preste atenção numa coisa. Quando você fica preocupado com quem é que vai pregar, então você já está fora do mistério. Está fora. Se você fica preocupado, ah, meu Deus, quem será que vai dirigir o louvor? Está fora. Se você ficar pensando assim, ah, mas vai ter um show ali em Camburi. Ai, você viu? Eu nem estou sabendo. Eu não estou sabendo, mas tem muita gente que fica sabendo. Olha, vai ter um show do cantor fulano de tal ali em Camburi. Aí a pessoa deixa de vir para a igreja para ir para a praia no dia de culto para acompanhar o cantor gospel. Está fora, irmão, não entendeu nada, não compreendeu. Irmãos, nós vamos estar não em torno de uma personalidade, mas do mesmo Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Se você entender o que é viver em unidade com o Espírito Santo, você já tem tudo o que você precisa. Você já está realizado. Nós não precisamos criar atividades para que você se sinta bem. Nós não precisamos criar situações para que você se sinta agradável. Porque o que é agradável para nós? É estarmos unidos como irmãos na presença do Senhor, no mesmo Espírito. Então, se nós estamos unidos, está tudo bem. Nós estamos na direção certa, estamos fazendo a coisa certa. Mas muitas pessoas, elas não têm esta compreensão. Elas não conseguem ter esta visão que eu venho falando aqui hoje. 1 João 3,24, veja só. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. É por isso. Não é pelo que acontece fora, mas é pelo que acontece dentro de mim. Não é aquilo que... eu já falei isso para vocês, que eu venho de um lugar
onde eu não tinha esse costume de rádio gospel. E quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, que tem, eu fiquei impressionado, porque eu sempre fui acostumado a estar na igreja. Eu nunca fui a nenhum lugar porque, falou na rádio. Irmão, a rádio pode falar o que ela quiser, não tem nada a ver com rádio. Eu não estou seguindo rádio. Eu estou seguindo a Jesus, eu estou na igreja de Jesus, eu estou na presença de Deus. Eu vou seguir outra coisa para quê? E aqui eu percebi que a rádio manda nos crentes. A rádio dirige os crentes. Eu fui vendo aquilo e falando, misericórdia. Eu parei de ouvir. Eu falei, meu Deus, por que, meus irmãos, as pessoas, elas ficam ligadas naquela programação e ficam envolvidas, e eles usam as técnicas das rádios do mundo. Você vai no show, vai ter sorteio, vai ter isso, vai ter aquilo. E as pessoas, ao invés de estarem em torno de Cristo, elas estão em torno de uma programação. Irmão, nós não vivemos na programação de rádio, nem de internet, nem que as pessoas estão fazendo. Nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. O nosso texto principal, ele é bem forte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja que esta palavra é clara. Mas eu podia... Não, mas nem tudo me convém. Poder fazer? Até pode, mas convém? Não. Então eu não vou fazer aquilo que não me convém. Você não vai fazer aquilo que não te convém. E o que o Senhor fala do corpo? O corpo que nós habitamos nele será aniquilado, que é o que eu falei no início da palavra. Então, se nós vivemos o corpo pelo corpo, nós estamos caminhando para perecer. Mas se nós vivemos nesse corpo para glorificar a Deus, nós estamos caminhando para a eternidade, no mesmo Espírito. Não é na visão da satisfação, mas é na visão da glória de Deus, é na visão da exaltação do nome do Senhor. Olha o poder de Deus aqui, Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Eu não posso fazer isso com o corpo de Cristo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Então, eu estou unido com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Eu estou unido com a igreja de Jesus. Eu estou unido na presença de Deus. Então, eu não vou dividir este corpo que eu habito nele com as obras da carne. Eu não vou dividir este corpo que eu habito nele com as coisas que desagradam a Deus, mas eu vou ter o meu corpo em santificação, em retidão, para glorificar o nome do Senhor. Esta é a direção do mesmo Espírito em que nós vivemos. Agora vem o versículo que eu botei como tema desta palavra. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Agora eu vou te perguntar, você se ajuntou com quem? Você está se ajuntando com quem? Eu estou me ajuntando, me ajuntei e continuarei me ajuntando com o Senhor. Irmãos, eu não me ajuntei com o pastor. Eu não estou junto com gente. Vai para cá, vai para lá. Não. Ninguém vai fazer a minha programação. A programação da minha vida está no Senhor. Então eu estou junto com o Senhor. Se você está junto com o Senhor, vamos caminhar. Se você não estiver junto com o Senhor, pode ir para o seu lado que eu vou com o Senhor. Você entende isso, irmão?
Esta é a verdade. Quem se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E qual é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus nos leva às coisas que agradam a Deus e que louvam ao nome do Senhor. Então isso não é uma coisa que eu vou falar para você fazer. Você não precisa da programação para você fazer. Muitas pessoas dizem assim, mas está faltando programação. Não está! Não está faltando programação nenhuma. Está faltando é ser um Espírito com o Senhor. É isso que está faltando. Porque se for o mesmo Espírito com o Senhor, tudo vai dar certo. Se não for o mesmo Espírito com o Senhor, então as pessoas vão depender das programações para esquentar, para se sentir bem, para fazer. Não, irmão, não é por nós, é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Esta palavra, quem se ajunta com o Senhor. Então, o meu conselho para você é: se ajunte com o Senhor. Porque às vezes, irmãos, as pessoas se ajuntam com pastores e se decepcionam, se ajuntam com profetas e se decepcionam, se ajuntam com missionários e se decepcionam. Mas eu te garanto que se você se ajuntar com o Senhor, você nunca se decepcionará e você irá para a eternidade com o Senhor. A palavra continua: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo em você pertence a Deus. Então viva para a glória de Deus. Nós somos um através da operação do Espírito Santo em nós. Se você é um com o Senhor, você é um com os irmãos e um com a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos em torno da presença de Jesus. Nós não estamos em torno de mais nada. Mais nada importa. A única coisa que importa é se nós estamos em torno da presença do Senhor. E eu te digo, Ele está no meio de nós. Ele nos une. Nós não estamos aqui, irmãos, graças a Deus, por uma personalidade. Talvez, se estivesse aqui uma personalidade do mundo gospel, nós nem estaríamos aqui, porque não ia dar nem para entrar. Se tivesse aqui alguma promoção, mas nós não fazemos promoção e nem estamos em torno de personalidades. Nós somos um com o Senhor. Eu quero muito que você seja um com o Senhor e que todos nós sejamos um com o Senhor. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, venha